Fala gurizada, Luiz HQ, estou aqui com mais um vídeo para o canal Porto HQ, mais um Aleatoriedade HQ, e hoje gostaria de falar sobre os games que eu finalizei no ano de 2025. Eu consegui finalizar bastante coisa, infelizmente não foram 125 games finalizados em 2025, que nem teve um influencer aí que postou nas suas redes que finalizou 125 jogos. Cara, eu fiquei com muita inveja, mas eu considero que eu finalizei bastante coisa esse ano, né, dentro do meu tempo limitado para poder jogar. E eu joguei bastante coisa, né, que nem eu fiz no vídeo de ontem, que eu mostrei os jogos que eu joguei na Steam, né, então teve a retrospectiva Steam, eu analisei tudo que eu joguei ao longo do ano. E além disso eu joguei muito no Game Pass, né, então tem vários jogos aqui que eu vou apresentar para vocês que eu finalizei no Game Pass. Porém, eu vou usar aqui a página da Steam para ilustrar, né? Então já tem aí um pequeno spoiler do primeiro game que eu finalizei em 2025, que foi o The Walking Dead Final Season, é isso? Isso, exatamente. The Final Season, que é a temporada final aí de The Walking Dead. Mas antes aqui de eu me aprofundar aqui nos jogos que eu finalizei, eu queria fazer duas menções honrosas. A primeira delas é uma bem curiosa, que é o jogo Microsoft Solitaire Collection, que é basicamente uma coletânea com vários jogos de cartas clássicos do Windows, né, da Microsoft, né? Então temos aqui o clássico Paciência, Spider, Frigel, daí tem o Pyramid e o Three Peaks, que eu não sei se tem uma tradução em português, mas enfim, são 5 modos de jogos de cartas que eu joguei justamente pelo Xbox, pelo aplicativo do Xbox, exclusivo de PC, mas ele é considerado dentro do catálogo aí do Game Pass de PC, né? Então eu acabei jogando muito ele esse ano, porque basicamente ele tem conquistas na Steam, né? Ou melhor, conquistas no Xbox, e eu quis fazer todas as conquistas, né? Não só pelas conquistas, porque eu realmente gosto aí desses jogos clássicos, né? Eu joguei muito Paciência e eu acabei, quando eu vi que ele tinha conquistas, me autodesafiei a desbloquear todas as conquistas. Infelizmente eu não consegui, por isso que eu não considero que eu finalizei ele, apesar de ter jogado vários modos e muitas horas. Eu até não vi quantas horas deu, mas deu muitas mesmo. Porém, faltou 4 conquistas que provavelmente eu vou fazer em 2026, assim espero. Mas enfim, queria fazer essa menção honrosa aqui. Eu vou passar para o próximo jogo, que é Skyrim, na sua edição especial, ou a sua Special Edition. Eu acabei jogando bastante pela nuvem. Eu joguei ele também no passado na Steam. Logicamente que eu finalizei a versão original de Skyrim, né? E eu decidi rejogar e rejoguei ele pela nuvem, pelo Game Pass. Joguei bastante, eu acho que mais de 100 horas. Fiz todas as quests da Guilda dos Ladrões, da Guilda dos Assassinos. Eu fiz as quests também dos Companions. E só faltou da Guilda dos Magos, né? E logicamente a campanha principal. Então por isso que eu não considero que eu finalizei ele, mas eu gostaria de fazer essa menção honrosa, porque eu joguei bastante Skyrim e eu pretendo retomar ele, a jogatina, em 2026. Então com certeza eu vou refinalizar, né, Skyrim, porém pelo Xbox, né? Eu vou jogar ele pela nuvem, continuar jogando ele pela nuvem, e futuramente eu vou rejogar ele na Steam, né? Enfim, gosto muito de Skyrim, é um game clássico, então merece ser rejogado aí, sem dúvida. Agora vamos focar aqui, eu vou tentar ser sucinto, tentar ser rápido aí em cada jogo, porque afinal de contas foram 27 jogos, né? Então eu vou tentar ser objetivo. Então o primeiro jogo que eu finalizei em 2025 foi The Walking Dead The Final Season. O nome é bem óbvio, né? A temporada final aqui da série do The Walking Dead, feita pela Telltale Games. O interessante aqui dessa temporada final é que os 2 primeiros episódios foram feitos pela Telltale Games e os 2 últimos foram feitos pela própria Scalebound, porque nesse meio tempo a Telltale faliu, né? Então ela fechou, a Scalebound assumiu. E o interessante do The Walking Dead, pelo menos eu nunca tinha visto isso em um jogo, eu acho que a primeira vez que acontece, é que os 2 primeiros episódios foram dublados em português, primeira vez que um jogo da série foi dublado.
E os dois últimos, infelizmente, não foram dublados, justamente porque a Scalbound assumiu o projeto, né? E fez alguns cortes, e um deles foi a dublagem nacional aqui, né, em português do Brasil. Porém, ele está totalmente traduzido, né? Então, bem ou mal, dá pra compreender bem a história. Eu gostei bastante da temporada final, principalmente por causa da Clementine, né? Então, é uma personagem excelente para quem jogou todos os jogos. É incrível a evolução que a personagem tem ao longo da série, né? Então foram 4 temporadas, sendo que a primeira, né, o protagonista era o Lee, e na segunda a própria Clementine. Na terceira inventaram um novo protagonista que, sinceramente, estragou um pouco o jogo, mas enfim, daí na quarta e última temporada que tivemos o retorno da Clementine junto do AJ, né, que é o menininho que ela protege ao longo da série. Então gostei muito mesmo, bem emocionante o final, e com certeza eu quero rejogar. Eu joguei ele pelo Game Pass, né, pela nuvem, e o interessante é que eu tenho ele na Steam e eu pretendo rejogar ele na Steam futuramente. Então vamos para o próximo jogo que eu finalizei em 2025. Eu acabei pegando novamente o The Walking Dead 400 dias. Enfim, é a DLC da primeira temporada, né? Então, se eu não me engano, são 5 histórias curtas. E eu acabei rejogando pelo Game Pass também, né? Eu já tinha jogado ele na Steam, mas acabei no embalo aí do The Walking Dead The Final Season, eu acabei jogando também a DLC aqui do primeiro. Na verdade, eu basicamente rejoguei toda a série The Walking Dead pelo Game Pass, né? Porque como estava no catálogo, enfim, eu gosto da série, eu quis rejogar, né? Vamos pro próximo, Aurora Nights. Esse é um game independente lançado lá em 2016 e bem interessante, pelo menos me chamou bastante atenção. A minha intenção era apenas pegar as cartas na Steam, porém eu acabei decidindo jogar. Ele é um jogo relativamente curto, eu joguei bastante, até 12 horas. Na verdade, enfim, esse tempo aqui tá 12 horas porque eu me propus a tentar traduzir o jogo, porque o jogo ele não tem em português do Brasil, né? Então, qual é a proposta aqui do Aurora Nights? É apresentar a origem de algumas constelações, né? Então, resolve um pequeno puzzle e com isso vai te desbloquear aqui alguns textos, né? A enciclopédia do jogo que fala justamente a origem daquela constelação, né? E eu acabei tentando traduzir. Na verdade, eu traduzi todo o jogo, mas só não cheguei a aplicar isso no jogo em si, né? E é um jogo é relativamente curto, relativamente simples, mas que eu achei super interessante. E com certeza eu recomendo aí para quem gosta de games de puzzle e para quem gosta aí de constelações, né? Eu acho que é uma boa recomendação. Vamos pro próximo, temos aqui Trine 4 The Nightmare Prince, ou Príncipe do Pesadelo, eu acho que é isso. Bom, é um jogo bem interessante, é uma série bem interessante, Trine. Eu gostei muito do primeiro, do segundo, o terceiro é mais ou menos, mas não chega a ser um jogo ruim. Ele só cai um pouco em qualidade, apesar de ele mudar um pouco as mecânicas. E o Trine 4, puxando aqui da memória, ele é muito bom mesmo. Gostei bastante de jogar. Eu joguei ele de forma cooperativa aí com meu amigo Outlander. Então vai ter vários jogos aqui que eu joguei de forma cooperativa com ele. E eu gostei bastante, muito bom Trine. Principalmente a questão da direção artística do jogo é excelente. A jogabilidade também, as mecânicas ali, porque cada um dos 3 personagens tem uma habilidade específica, né? Então tu consegue resolver os puzzles justamente utilizando corretamente cada habilidade de cada personagem. Então, excelente. E eu pretendo aí jogar em 2026 Trine 5. Eu acabei não jogando em 2025, mas enfim, pretendo retomar a franquia aí em 2026. Vamos em frente, Resident Evil 5, mais um jogo aqui que eu joguei de forma cooperativa aí com meu amigo Outlander. Então eu já tinha jogado ele no passado, é um dos Resident Evil que eu mais joguei. Então rejoguei muitas vezes ele, inclusive aqui eu tenho 130 horas aqui na Steam. E eu joguei ele na Steam pela primeira vez, eu acho que sim, né? Sim. E joguei bastante Resident Evil e joguei várias vezes de forma solo e cooperativa, não só com Outlander, mas com outros amigos.
E é um jogo que eu gosto bastante, né? Muito mesmo, apesar de, logicamente, que em termos de Resident Evil, ele, da série em si, né, ele acaba pecando em vários aspectos, né? Principalmente por se voltar mais para ação. Mas enfim, isso é um detalhe, eu me diverti muito jogando. E inclusive eu tenho análise do jogo aqui que eu publiquei lá em 2015, então há 10 anos atrás, e eu recomendo fortemente aqui. Então vamos em frente para não nos alongar demais. Temos aqui Telltale War Tales, que é um game tático de turnos com uma temática medieval, mas também com uma boa pegada de fantasia. Podemos dizer fantasia ou sobrenatural, né? Eu acho que é mais sobrenatural do que fantasia, né? Então tu encontra algumas criaturas, né, sobrenaturais ao longo da campanha. Um jogo que eu joguei muito em 2024 e porém eu só considerei que eu finalizei ele em 2025, né? Porque eu tentei buscar todas as conquistas também, né, pelo menos do jogo básico, porque ele tem várias DLCs, né? Porém, eu joguei ele no Game Pass, tá? E aqui na Steam eu aproveitei que ele teve um fim de semana grátis. Joguei algumas horinhas, publiquei a minha análise aqui também na Steam. Já é um jogo que eu gosto muito e recomendo fortemente para quem gosta de jogos táticos. Mas vamos em frente, vamos pro próximo. Temos aqui Split Fiction, outro jogo que eu joguei de forma cooperativa. E aqui também graças ao passe de amigo, né? O Friendly Pass, que é basicamente eu pude jogar porque o Outlander comprou o jogo, então ele comprou lá no lançamento, né, pagou o valor cheio dele, e eu pude jogar com ele justamente por causa do passe de amigo. Permite que um amigo possa jogar sem comprar exatamente o jogo, né. Então, excelente jogo, simplesmente sensacional, foi um dos melhores jogos que eu joguei em 2025, sem dúvida. Gostei muito dele, gostei muito da narrativa, achei a narrativa bem interessante. Gostei de ambas as protagonistas, elas são muito bem construídas, né? Cada uma tem um trauma específico, tu vai descobrindo esse trauma ao longo da narrativa, gostei bastante. Eu fico dividido se eu gosto mais de Split Fiction ou do It Takes Two. Eu acho que It Takes Two impactou mais do que Split Fiction, mas eu gosto muito de Split Fiction também, é um excelente jogo e com certeza eu recomendo. Vamos em frente. Temos aqui Carrion, que eu joguei pelo Game Pass, né? Então fiz todas as conquistas dele, vamos ver se tem aqui, tem 21 conquistas aqui na Steam, e provavelmente as mesmas 21 conquistas que tem lá no Xbox. Eu joguei no Game Pass, achei a proposta dele, basicamente tu assume a criatura, né? Tu assume o monstro, e tu vai simplesmente devorando as pessoas, os humanos ao longo das fases, né? E logicamente tem alguns quebra-cabeças para resolver, alguns segredos. Bem interessante o jogo, gostei bastante. Gostei da ambientação, da direção artística e principalmente da proposta, né, de tu assumir uma criatura, né, um monstro. É bem interessante, gostei, recomendo. E novamente aqui, apenas para deixar claro, eu joguei ele no Game Pass. O próximo jogo que eu finalizei em 2025, né, eu tô indo justamente na ordem que eu finalizei ao longo do ano, tá? Então eu joguei Gear 5 Hive Buster, acho que é assim que se pronuncia, que é basicamente o Detona Colmeias, né, que é uma DLC, né, do Gear 5, é a única DLC que tivemos, e ela tem uma campanha própria ali, que agora eu não lembro a duração dela, eu acho que é umas 5, 6 horas, né, uma campanha relativamente curta, mas bem interessante, né? Ela nos traz aqui os 3 personagens que foram introduzidos em Gear 5, e eles são do modo Fuga, que é um dos modos cooperativos do jogo, né? E aqui nessa DLC eles deram justamente destaque para esses 3 personagens. Gostei bastante da DLC, bem interessante, eu não tinha jogado ela anteriormente, e eu decidi finalizar ela dentro de 2025. Outro jogo que eu finalizei aqui em 2025 foi Match Village. Esse é um game que eu peguei pela curadoria lá do grupo Gamers do Brasil. É um jogo nacional e bem interessante, né? Ele é basicamente um game de puzzle aí, casual e de construção de cidades, né? Onde tu tem que combinar ali as peças para desenvolver aí uma vila.
É bem interessante, bem relaxante. Eu joguei 12 horas dele, então joguei bastante. Tentei obter todas as conquistas, mas eu acho que faltou uma. E escrevi uma análise para o jogo, né? É um jogo que eu recomendo para quem gosta de jogos casuais e de construção de cidades, né? Então, bem interessante o jogo. Temos aqui Resident Evil 6, mais um jogo aí que eu finalizei de forma cooperativa aí com meu amigo Outlander. E curiosamente foi o terceiro game que eu mais joguei aqui na Steam em 2025. Eu gosto bastante de Resident Evil 6, eu finalizei ele quando ele chegou na Steam em 2013, se eu não me engano. Eu gosto, ele é um bom jogo, tem boas mecânicas. As campanhas, né, são 4 campanhas, são relativamente ok, aqui tem umas coisas bem viajadas, né, mas de forma geral eu acho um bom jogo. Inclusive eu escrevi uma análise lá em 2016, eu acho que foi antes, mas enfim, tá aqui registrado em 2016. Eu escrevi uma análise e eu recomendei o jogo. Então é um jogo que diverte, principalmente se tu joga de forma cooperativa. Bom, outro jogo que eu finalizei dentro de 2025 foi Hellblade: Senua's Sacrifice. Na verdade, eu rejoguei, né, o jogo. Na verdade, eu já finalizei esse jogo umas 4 vezes. Então, 2 vezes eu joguei ele aqui na Steam e depois eu joguei ele no Xbox, na versão de PC, e depois eu joguei na versão do console mesmo pela nuvem. Porém, eu não tinha finalizado justamente pela nuvem, né? Então eu acabei finalizando dentro de 2025 e por isso eu botei na minha lista aqui de jogos refinalizados, né, de 2025. E eu recomendo fortemente Hellblade: Senua's Sacrifice, porque é um game excelente, excelente mesmo. Ele é um game independente, né? Na época a Ninja Theory não tinha sido comprada ainda pela Microsoft e a qualidade dele é excelente, é excepcional, assim. Inclusive eu acho que eu dei uma nota 10 para ele quando eu analisei. E inclusive eu gosto mais dele do que o Hellblade 2. Mas enfim, isso é um comentário de repente para um outro vídeo. Vamos em frente, já estamos aí com 20 minutos de vídeo. Então vou tentar ser mais sucinto aí nos meus comentários. Temos aqui Donut Country, que é um game independente bem interessante, bem curioso, tem um senso cômico bem apurado, porém é um game bem simples assim nas suas mecânicas, né? Basicamente tu é um entregador de donuts que utiliza um aplicativo para abrir buracos em cenários e tu vai basicamente sugando tudo desses cenários para esse buraco, assim, de forma bem sucinta. Basicamente essa a proposta do jogo. E é interessante, né? Tem uma narrativa curiosa ali, tem uma certa crítica ali social no jogo, mas é um jogo que eu gostei. Não chegou a me surpreender, mas é um jogo que eu gostei. Para quem curte aí games casuais, né, games independentes, talvez valha a pena dar uma conferida em Donut Country. Outro jogo que eu finalizei, novamente um jogo independente que eu peguei pela curadoria, game nacional, então foi desenvolvido aí por um estúdio brasileiro e é o mesmo estúdio que eu comentei do jogo Match Village, então é Highway Island. Inclusive já tem o segundo jogo, né, do Highway Island 2, porém eu só tive acesso ao primeiro jogo. Eu gostei bastante dele, inclusive eu acho que eu gostei mais dele do que o do Match Village, porque basicamente aqui tu tem um objetivo bem claro, que é montar a ferrovia para fazer que ela funcione de forma correta e o trem complete o percurso, né? Então ele tem que ir do ponto inicial ao ponto final, então tu tem que montar a ferrovia para que isso aconteça. E ele tem algumas mecânicas, algumas peças especiais, tu tem alguns objetivos para cumprir antes de chegar no final. Eu gostei bastante, são 50 níveis, se eu não me engano, eu fiz todos os níveis. E se eu não me engano, eu fiz todas as conquistas também. Gostei bastante do jogo, escrevi uma análise, joguei 5 horas e meia. Então é um jogo casual, de puzzle, que me chamou bastante atenção e com certeza eu recomendo para quem gosta de jogos casuais, né?
Temos aqui The Gunk, é outro jogo que eu joguei pelo Game Pass. Apesar disso, eu comprei ele na Steam, né? Então tenho ele na biblioteca, porém eu joguei ele pelo Game Pass. Eu fiz todas as conquistas, não lembro quanto tempo eu me dediquei a ele, eu acho que foi umas 10, 12 horas. É um jogo bem interessante, tem um visual bem cativante. As mecânicas dele também são interessantes, porque basicamente tu tem aqui a protagonista, que eu nem lembro o nome dela, Remy, e ela basicamente usa a manopla dela para limpar os locais de um planeta que ela está explorando. E logicamente tem uma história, ele tem uma narrativa que envolve, enfim, não vou dar spoiler aqui, mas envolve uma raça alienígena que estava em extinção, né, que tentou proteger o seu planeta, enfim, daí eu não vou contar mais para não spoiler. Eu gostei do jogo, não chegou a superar minhas expectativas, mas foi um bom jogo, com certeza. E inclusive eu quero rejogar ele na Steam para também fazer todas as conquistas e futuramente publicar uma análise aqui dele. Ele está bem barato, olha só. Eu acabei não comentando, né, nos outros jogos, né, como eu estou gravando em dezembro, ainda está nas promoções de final de ano da Steam. Eu podia ter comentado sobre o preço, né, mas por exemplo aqui o The Gunk, cara, eu inclusive acho que quando eu comprei ele eu paguei mais caro, mas enfim, R$2,37. Cara, por R$2,37 com certeza o jogo vale, tá? Com certeza, eu pagaria tranquilamente ele. Ele tá com 95% de desconto. Bom, vamos em frente. Temos aqui Metal Slug 3, mais um jogo que eu joguei de forma cooperativa aí com Outlander. Foi o primeiro jogo da franquia que a gente jogou, eu acho. Era o que a gente tinha na biblioteca, a gente acabou jogando o 3. Mas enfim, ele não tem uma grande narrativa, né? Basicamente tu inicia o jogo metendo bala em inimigos e vai avançando, e uma jogabilidade bem frenética e tiroteio, e, cara, muito bom mesmo. É aquele jogo para te jogar de forma cooperativa mesmo e se divertir, né? Inclusive de forma solo ele deve ser interessante, porém ele deve ser mais difícil, né, de jogar sozinho ele. A gente já apanhou bastante jogando de forma cooperativa, imagina de forma solo, né? Mas é um ótimo jogo, gostei dele, gostei com certeza, e recomendo e pretendo rejogar ele em algum momento. Temos aqui Skyforce Anniversary. Esse é um jogo que eu também joguei de forma cooperativa e aproveitei aí o embalo com meu amigo Outlander e a gente jogou, se divertiu muito, gostei muito do jogo, eu particularmente gostei muito, né? Acredito que o Outlander também tenha gostado, tanto que a gente jogou bastante. A gente jogou 2 vezes a campanha, né? Ele jogou comigo de forma cooperativa e depois eu joguei com ele de forma cooperativa. E é um jogo relativamente curto, né? Porém ele te obriga a dar uma grindada no jogo, né? Repetir algumas fases para ficar mais forte, para conseguir superar as fases finais, né? Mas como é uma jogabilidade bem gostosa, né? Então bem interessante de jogar, e as fases são curtas, então tu acaba rejogando as fases aí de forma bem tranquila, nem vê o tempo passar, assim. Gostei bastante do jogo. Inclusive eu acho que tem uma sequência que eu pretendo comprar aí para jogar, quem sabe cooperativamente também de novo. Vamos para o próximo jogo, estamos quase no final, então vamos lá. Teenage Assault on Dragon Keep, a Wonderlands One Shot Adventure. Cara, que nome comprido. Basicamente ela é uma DLC standalone de Borderlands 2, né? Então ela foi primeiro lançado dentro de Borderlands 2 como uma DLC e depois foi lançado separadamente, né? Então a gente já tinha jogado, eu joguei também de forma cooperativa, e a gente já tinha jogado ela anteriormente, justamente em Borderlands 2, mas a gente decidiu rejogar ela. Uma DLC interessante. ela diverte, né? Borderlands diverte na sua jogabilidade, né? E nas suas mecânicas, porém em termos de história, enfim, confesso que eu nem prestei atenção na história, só joguei, a gente só se divertiu, matou muitas criaturas bizarras com armas malucas, e era isso. Eu acho que foram 8 horas dedicado, até que jogamos bastante, né? Então, próximo jogo, Lego Marvel Super Heroes. Esse é um game que eu joguei de forma cooperativa, porém com a minha filha Manuela.
Porém, infelizmente, foi o único jogo que eu finalizei com ela. Eu até joguei outros jogos, mas a gente não chegou a finalizar nenhum outro jogo além de Marvel Super Heroes. É um jogo, enfim, carismático, né? A franquia Lego é bem carismática e ela é ideal para se jogar em família, né? Então, por isso que eu quis jogar com a Manu. Porém, infelizmente, eu não posso jogar os outros jogos da franquia, apesar de eu ter eles na minha biblioteca, né, da franquia Lego, que eu digo, né? Porque eu fiquei sem placa de vídeo, né? Então até tentei instalar o Hobbit, o Senhor dos Anéis, Lego, porém ele não rodou, né? Então vai ficar para um futuro próximo aí. Espero que seja próximo mesmo, né? Mas enfim, não vou me alongar. Eu gostei bastante do jogo, me diverti jogando com a Manuela, joguei 18 horas aqui. Infelizmente não fiz todas as conquistas. Confesso que eu não tive energia para continuar jogando, para fazer as outras conquistas. Eu foquei mais em jogar a campanha com a Manu e me diverti bastante com ela. Mas enfim, vamos em frente. Mais um jogo que eu finalizei em 2025. Mais uma rejogada, Gears 5. Eu aproveitei para rejogar a campanha na Steam. Primeira vez que eu joguei Gears 5, eu joguei pelo Game Pass. E depois eu comprei o jogo na Steam, porque eu realmente sou muito fã da franquia. Então quis ter o jogo na minha biblioteca da Steam. E logicamente que eu aproveitei para rejogar ele, rejoguei a campanha, rejoguei a DLC, né? Então botei como games separados, né? Porque são campanhas separadas, mas eu rejoguei aqui a campanha base de Gears 5 e joguei também muito o modo Horda do jogo, que é o modo competitivo ou cooperativo, né? Então joguei com alguns amigos e foi muito proveitoso. Olha aqui, eu cheguei a 270 horas de jogo. E foi o jogo que eu mais joguei em 2025 na Steam e provavelmente também no Xbox, né? Então, justamente pelo causa do multiplayer. Então, vamos lá, mais em frente. Agora sim, estamos na reta final. Temos aqui Gears of War Reload, que basicamente é o remaster do primeiro Gears of War, que chegou aqui na Steam, né? Ele está com análises mistas, mas eu considero um jogo excelente, né? Provavelmente ele está com análises mistas aqui por causa de algum problema técnico, tá? Eu não joguei ele pela Steam, eu joguei ele pelo Game Pass e novamente eu joguei de forma cooperativa aqui com meu amigo Outlander. Eu já tinha jogado ele assim que ele foi lançado, rejoguei toda a campanha e depois eu convidei o Outlander para jogar a campanha cooperativa. E a gente rejogou, então eu joguei 2 vezes no ano aí Gears of War Reload. E, sendo bem sincero, se duvidar, ele é o jogo que eu mais rejoguei, né? Porque eu joguei a versão original. Primeiro eu joguei a versão de PC, né? O do Gears of War original na versão de PC. Depois joguei no 360, depois joguei a versão Ultimate no PC, depois joguei a versão Ultimate na nuvem. E agora eu joguei Gears of War Reload também na nuvem, pelo Game Pass. E eu rejoguei várias vezes. Então realmente é um dos jogos que eu mais rejoguei. Eu gosto muito de Gears of War, principalmente do primeiro jogo. Eu tenho um certo carinho por ele. Assim, eu nem sei explicar o porquê eu gosto tanto. Não sei se é porque o Marcus Phoenix é um personagem badass, porque ele é muito violento. Enfim, não sei explicar. Né, mas é uma franquia que eu gosto muito. Estou bem ansioso aí por Gears of War E-Day, que vai ser lançado em 2026, né? Vamos em frente. Temos aqui Borderlands The Pre-Sequel, que é basicamente uma pre-sequel para o Borderlands 2, né? Então ele se passa um tempo antes de Borderlands 2 e meio que explica a origem Handsome Jack, acho que é assim que é o nome do vilão, né, do Borderlands 2. Cara, eu gostei, eu me diverti, joguei bastante novamente de forma cooperativa com o Outlander, me diverti bastante com o jogo excelente. Excelente não, eu acho que excelente é um pouco forte. Eu não gostei tanto na narrativa, eu confesso que eu não fiquei muito preso na narrativa, só fui jogando e ele não me divertiu tanto quanto Borderlands 2, então não posso dizer que ele é um game excelente, mas ele é um ótimo jogo para se jogar de forma cooperativa. Me diverti bastante jogando, dediquei aqui 18 horas para o jogo. Então vamos em frente, mais um jogo aqui que eu joguei de forma cooperativa, Metal Slug. Dessa vez a gente comprou o primeiro jogo justamente para jogar e finalizei ele, eu acho que não foi em 7 horas, eu acho que foi em menos.
Mas enfim, tá registrado aqui 7 horas. E a gente finalizou, jogou. Na verdade ele é bem curtinho. Então acho que a gente finalizou acho que em 2 horas. Mas enfim, é um ótimo jogo. Ação frenética, né? Basicamente tiro, porrada e bomba. Bem interessante, gostei de jogar ele. Pretendo rejogar ele em algum futuro distante aí. Bom, temos aqui um dos últimos jogos que eu finalizei em 2025, que foi Red Dead Redemption. Eu comentei um pouquinho sobre ele no vídeo de ontem, sobre a minha retrospectiva aí da Steam. Ele foi o segundo game que eu mais joguei na Steam em 2025 e eu acabei fazendo tudo que tinha para ser feito no jogo. Então desbloqueei as 51 conquistas, fiz toda a campanha, logicamente, fiz todo o conteúdo da expansão, né, e logicamente aproveitei a história. É um jogo que eu gosto muito, muito mesmo, ele me marcou muito. A primeira vez que eu joguei no 360, realmente ele me impactou em todos os seus aspectos, tanto em narrativa, ambientação, mundo aberto, imersivo. Logicamente que comparar o primeiro Red Dead com o Red Dead 2 é meio injusto, assim, Red Dead 2 é infinitamente superior, mas o primeiro Red Dead tem o seu valor, é um game excelente e eu recomendo fortemente. Era um jogo de 2010, essa versão aqui de PC foi lançada apenas em 2024 e a gente esperou aí 14 anos para ter essa versão no PC. Eu entendo que ela está extremamente bem otimizada, inclusive eu consegui jogar o game sem placa de vídeo, então foi o que me motivou a finalizar o jogo, porque mesmo sem placa de vídeo no meu computador eu consegui jogar do início ao fim Red Dead. Enfim, não me canso de elogiar esse jogo, com certeza eu recomendo, e foi sem dúvida um dos melhores jogos que eu joguei em 2025. E um pouquinho depois que eu finalizei Red Dead, eu joguei aqui de forma cooperativa novamente Halo Reach. Enfim, eu convidei o Outlander para jogar a franquia Halo. A gente começou pelo Halo Reach porque ele é cronologicamente o primeiro, né? Não foi o primeiro em lançamento, mas em termos de cronologia de história, ele é o primeiro jogo. Então a gente começou por ele e eu espero jogar os outros jogos da franquia em 2026 aí de forma cooperativa com Outlander. E eu gostei bastante. Eu, na verdade, já tinha jogado o Reach no 360, porém eu não tinha finalizado. Faltou ali o trecho final, né, digamos um terço do jogo, faltou jogar. E pela primeira vez eu finalizei, gostei bastante do jogo. Ele é bem emotivo na sua narrativa ali, né? Então temos o Esquadrão... É o Esquadrão Delta? Não é o Esquadrão Delta, né? Agora, enfim, me fugiu o nome do esquadrão, mas enfim, tem ali acho que uns 4 personagens ali que se destacam na campanha. É bem emocionante ver o destino deles. Para quem jogou já sabe do que eu tô falando, né? Então, gostei bastante e eu tô na expectativa aí de jogar os outros games da franquia. E o penúltimo jogo que eu finalizei em 2025 foi o Gaúcho and the Grassland. Infelizmente ele não registrou aí na minha retrospectiva da Steam, mas eu peguei ele pela curadoria aqui do Grupo Games do Brasil, joguei ele depois que eu finalizei Red Dead e joguei por 17 horas, fiz todas as conquistas, né? Acabei me propondo aí até o final, né? E fazer as 45 conquistas. Excelente jogo mesmo. Ele é um jogo nacional, logicamente, né? Feito por um estúdio gaúcho e que tem uma carga cultural muito grande, porque logicamente ele fala da cultura gaúcha aqui, da cultura sulista aqui do Rio Grande do Sul. E eu gostei muito das referências porque eu sou gaúcho, né? Eu nasci em Porto Alegre, na capital aqui do Rio Grande do Sul, então é muito próximo para mim essa cultura gaúcha, apesar de eu não ser um cara tradicionalista, né? Não sou muito ligado à tradição gaúcha, mas, né, eu convivo, né, com essa tradição, né? Então é muito bom ver um game que fala sobre as tradições da tua região, né, da tua cidade. Eu gostei muito, muito mesmo. Peguei basicamente todas as referências, né, quase impossível não pegar. E gostei muito do jogo, da ambientação, né, da direção artística dele. Ele é um jogo limitado, logicamente, né, um game independente, mas eu entendo que ele
foi excepcional, assim, tudo que ele se propôs a fazer, né? Ele é um game de gerenciamento casual, de fazendinha e com uma carga cultural muito forte. E eu acho que nesses aspectos o jogo ele cumpriu com seu papel, assim, ele cumpriu com o que ele se propôs. Então eu gostei muito do jogo. Eu pretendo escrever uma análise dele e publicar, mas provavelmente vai ficar pro ano que vem. E com certeza eu recomendo para todos aí os gaúchos que querem ver a sua cultura representada nos jogos, e também para todo mundo em todo o território nacional, porque realmente é excelente ver um game representando aí uma das nossas culturas nacionais, e eu recomendo, simplesmente recomendo, é um ótimo jogo. Então vamos para o último jogo aqui que eu finalizei em 2025, que foi Marvel Comic Invasion, que é um game... Como é que é? Um game de porradaria tá traduzido aqui no, né, na Steam, mas eu tenho um termo... Ah, aqui ó, beating up, isso, eu sempre esqueço esses termos, principalmente quando não é de gêneros que eu domino, né, mas é um jogo excelente mesmo, gostei bastante dele. Ele tem uma campanha relativamente curta, e ele é relativamente simples também, é basicamente tu avançar e dar porrada nos inimigos, porém ele tem as mecânicas ali de trocar os personagens, tem os especiais e os poderes de cada personagem, se eu não me engano. Aqui aparecem todos os personagens que temos, né? Então tu vai desbloqueando os personagens ao longo da campanha. Ele adapta uma história clássica dos quadrinhos, que é a Invasão, né? Foi lançado acho que uns 15 anos atrás, se eu não me engano. Ele adapta de forma bem coerente com o que foi na história, né? A história original, logicamente com o que adaptando para o formato do game, né? Eu gostei, me diverti, joguei de forma cooperativa novamente com Outlander, joguei pelo Game Pass e com certeza eu pretendo rejogar ele futuramente quando eu tiver a oportunidade, né? Talvez eu compre, inclusive está aqui na minha lista de desejos da Steam, e quem sabe eu compre ele futuramente. Não está com desconto porque ele foi recém-lançado, né? Ele foi lançado no início do mês, em dezembro. Então, mas com 50%, na verdade até não. Como ele é curto, eu acho que não vale R$100. Mas com 25% eu acho que ele já vale, ou 50%, então melhor ainda. Então é isso, pessoal. Foram quase 40 minutos aí de falação, 27 jogos aí que eu comentei. Foi um ano muito prazeroso para mim, eu joguei bastante, realmente eu acho que foi um ano que eu mais joguei aí nos últimos anos e que eu tentei aproveitar ao máximo. E com certeza em 2026 eu espero jogar ainda mais jogos e quem sabe aqui novamente trazer aqui um vídeo comentando sobre todos os jogos que eu finalizei no ano. Eu quero aproveitar aí para desejar a todos um feliz ano novo, que 2026 seja excelente. Acho que em termos de jogos, eu acho que vai ser um ano excepcional, né, porque temos ótimos lançamentos aí previstos para 2026 e logicamente que na vida pessoal de todos nós eu desejo o melhor, né, o melhor. Com certeza jogos é algo secundário, mas como a gente ama jogos, a gente trata de forma prioritária, né, mas o que importa é, né, ter saúde, ter felicidade, estar com quem se ama, e espero que 2026 seja um ano grandioso para nós, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida gameística. Então é isso aí, gurizada, espero que vocês tenham gostado, comentem, avaliem e até o próximo vídeo. Valeu!